Bom dia, que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos aqui em mais um devocional do grupo Luz Sem Fronteira. Meu nome é André Macedo e eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês o que é esse grupo e qual é esse propósito. Há um pouco mais de 2 anos nasce um grupo que a gente deu o nome de Seja Luz. Depois, com o passar do tempo, a gente alterou o nome para Luz Sem Fronteira, porque a gente acredita que onde há luz não há fronteira, tá bom? O nosso propósito aqui é incentivar o maior número de pessoas a estudar e refletir sobre as mensagens da Bíblia e se aproximar cada vez mais de Deus, tá bom? A gente está fazendo aqui a leitura da Bíblia inteira, capa a capa, e a gente já está em Gênesis 25. Então hoje faremos a leitura de Gênesis 25 e meditar sobre essa escritura. Vai ser maravilhoso, tá bom? Antes, eu convido para você seguir nosso canal, compartilha, manda para os amigos, manda para os familiares, no grupo do WhatsApp, manda para todo mundo. Vamos juntos aqui levar a palavra do Papai do Céu para o maior número de pessoas, tá bom? Vamos orar antes da gente começar? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai do Céu, eu te peço, venha participar desse momento devocional. Papai do Céu, nos conceda a sabedoria necessária, Papai do Céu, para entender tudo aquilo que quer nos mostrar. Afaste toda a seta do inimigo, todo sentido de inveja e procrastinação. Pai, encha nossos corações, Papai do Céu, de paz. Que a gente venha, Papai do Céu, ter comunhão contigo através de suas escrituras. Que a gente venha, Papai do Céu, cada vez mais se aproximar de ti. Papai do Céu, à medida que a gente se enche de sua palavra, Papai do Céu, que a gente possa ser mais cópia de Cristo. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente está em Gênesis 25. E se você é novo nesse canal, eu peço para que você volta lá, estuda os outros capítulos e vamos para cima, tá bom? Gênesis 25 começa assim. Deixa eu arrumar aqui minha Bíblia, tá? Outra coisa, tem mão, marca texto, caneta, lápis, caderno, tudo para vocês anotarem, a gente anotar aqui e vamos rabiscando e vamos aprendendo junto. Fechou? Então vamos lá. Então, Abraão tomou novamente uma mulher. Lembra que a esposa de Abraão, né, havia morrido, né? Tinha sido enterrada lá no capítulo 23. Ela estava morta, né? Então, Abraão tomou novamente uma mulher e seu nome era Quertura. Então, vamos pintar aqui, ó. Quertura era a nova esposa de Abraão. E ela lhe gerou Zinrá, Joksã, Medã, Medi, Gesbac e Sauá. Nota que agora Abraão casou de novo e a Bíblia não fala qual foi o período, mas deveria ter demorado bastante tempo, porque a gente vai ver a idade aqui mais à frente de Abraão, então demorou bastante tempo até que ele se casasse de novo, tá? Então ele gerou 6 filhos aqui. Abraão acaba, depois de morte de Sara, ele acaba se casando novamente, né, com Quertura, em cumprimento parcial com a promessa de Deus ali, que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas, tá? No 3, e Joksá gerou Sebá e Dedá, e os filhos de Dedá foram Assurim, Letusim e Leumim, e os filhos de Midá foram Efa, Efer, Enoque e Abidá e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que tinha para Isaac. Então, presta atenção. Qual que é o filho da promessa que a gente estudou até aqui? Isaac. Beleza? Eu vou até pintar aqui, ó. Então, filho da promessa, Isaac, né? Diferente de Ismael lá. Então, Isaac era o filho da promessa. Abraão pegou tudo o que tinha e deu para Isaac. Para o filho da nova esposa, olha o que Abraão vai fazer. Mas, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então, Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. Nota que Abraão ele foi generoso com Isaac, né? Porque Quetura, assim como Agar, né,
eram servas ali, não eram não tinha a posição de Sara, né? Então ele também abençoou esses filhos, deu presente a esse filho, mas tudo ficou com Isaac, tá? Embora Abraão também abençoou e deu presente aos filhos de Quetura, né? Então, mas tudo que ele tinha, a herança que ele tinha, ficou para Isaac, que era o filho da promessa. E ele ainda pede para os filhos, esses outros filhos, né, os outros 6 filhos, ficar longe de Isaac ali, que a gente sabia que haveria confronto entre eles, né? 6. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaac, ao leste, para a terra oriental. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão que ele viveu, 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu, em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido a seu povo. E seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Manre, no campo que Abraão comprou dos filhos de Het. Ali foi Abraão sepultado e Sara, sua esposa. Então a gente viu no capítulo anterior, lá no 23, onde Abraão compra essa terra aqui, né? Compra aqui para que pudesse enterrar Sara, ele também foi enterrado no mesmo lugar. E agora, a tradição antiga fala que os herdeiros, os filhos ali, tinham a obrigação, né, de enterrar seus entes queridos. No caso aqui, Isaac e Ismael foram enterrar o seu pai ali, tá bom? E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac. E Isaac habitou junto ao poço Bir-Lahai. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adibel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getu, e Nafis, e Quedema. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas, 12 príncipes, de acordo com nas suas nações. Lembra que o Papai do Céu falou que Ismael daria fruto a 12 príncipes? Então aqui se concretiza, né, isso, né? E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido a seu povo. E eles habitaram desde Avali até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padá e Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Olha que coisa curiosa, né? Rebeca, então Isaque, a gente viu no capítulo anterior, ele estava em meditação, oração, porque Rebeca estava vindo, sua esposa. Aqui a gente já vê que a confirmação, né? Então Isaque se casou com Rebeca, porém ao longo do seu casamento ele ora, né? Ele clama, intercede para Deus ali, porque Rebeca era estéril. É curioso porque Sara, sua mãe, a mãe de Isaque ali, também era estéril, e Deus ali viu graça e fez um milagre ali de Sara também ter um filho. Aqui Isaque intercede para Deus para que a esposa que era estéril também pudesse ter filhos. E Deus aqui faz uma geração numerosa, a geração de Israel, através de duas mulheres, nitidamente que a Bíblia fala que eram estéreis aqui, tá bom? E os filhos lutavam dentro dela. Então, ou seja, Rebeca, foi a graça do pai, ela gerou frutos aqui, gerou filhos, e eram 2 gêmeos, tá?
E os filhos lutavam dentro dela. E ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar o Senhor. Então, os filhos ali no ventre já começaram a brigar entre eles, né? Os gêmeos ali começaram a brigar entre eles. E ela vai se consultar com Deus, né? Talvez ali ela foi falar com Abraão, talvez ela foi falar com... que era ali uma pessoa que tinha contato direto com Deus, né? Para pedir aconselhamento. Então no 23, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e os 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E, cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeo em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, com uma veste de pelo. Então, nasceu uma criança bem peludinha, né? E chamaram o seu nome de Esaú. E depois dele veio seu irmão. A sua mão segurou no calcanhar de Esaú. E o seu nome foi chamado de Jacó. E Isaac era da idade de 60 anos quando ela os gerou. Então Isaac tinha 60 anos quando gerou. E é engraçado, Jacó aqui ele sai depois, né? Segurando ainda o pé do irmão ainda, que era gêmeo. Então quem nasceu primeiro foi Esaú, tá? E é legal a gente voltar no 23 e anotar uma promessa do pai aqui, ó. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Então tem aqui já uma promessa que a gente vê Papai do Céu trazer, tá? Então vamos continuar, depois a gente faz algumas reflexões. E depois dele veio seu irmão e sua mão segurou o calcanhar de Esaú, e o nome foi chamado de Jacó. E Ismael era da idade de 60 anos quando ela os gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem de campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Então ele era como Abraão aqui, que habitava em tendas, Jacó, né? Uma coisa que é bem interessante a gente ver, o milagre do pai aqui com Rebeca também demorou, porque casaram aos 40 anos, né? Então a Bíblia fala que Isaac tinha 40, e ele foi pai somente aos 60 anos, então levou 20 anos ali para Rebeca conseguir engravidar. Então é no tempo de Deus. Às vezes a gente está pensando ali que Deus tem uma promessa para mim, não acontece. Calma, vai acontecer no tempo de Deus, quando você estiver preparado. Esse tempo agora usa como preparação, tá bom? 28. E Isaac amou Esaú porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Então Isaac ele mostrou mais apreço, mais amor por um dos filhos, que era Esaú. Rebeca mostrou para o outro filho, que era Jacó, que era o mais caseiro ali, né? Jacó cozeu o ensopado, então lembra aqui que Rebeca ensinou até Jacó cozinhar. E Esaú veio do campo e ele estava desfalecendo, faminto, né? E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo por isso. Seu nome foi chamado de Edom. Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitude. Então, o que quer dizer aqui, né? Os filhos primogênitos naquela época, eles tinham uma regalia, como eles eram os primogênitos, eles ficavam com a maior parte ali da herança, tinha alguns benefícios seus primogênitos, né? E Jacó aqui, ele falou: olha, me vende a sua primogenitude, me vende a sua licença de ser primogênito, né? Vende para mim que eu deixo você comer. Olha, foi astuto Jacó aqui, né? E Esaú disse: eis que estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? Você vai falar: eu sou a ponto de morrer, vai me servir do quê ser primogênito, né? Então Deus tinha uma promessa ali, ele negligenciou sua promessa, né? Vamos continuar. E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú
pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim, Esaú desprezou sua primogenitura. Então, olha que a gente observa aqui, né? A conduta impaciente e cobiçosa de Esaú, porque ele queria comer, né? Contrastava nitidamente com o caráter astuto e perspicaz de Jacó, né? Esaú prontamente vendeu a sua primogenitura, né? Toda a bênção que ele tinha ali de ser primogênito, os direitos do filho primogênito, a uma porção dobrada, né? E a gente vai ver lá em Deuteronômio 21:17 o que significa isso, né? Só pela oportunidade de comer um pouco, né? O ensopado vermelho. Em razão da sua decisão fatal, Esaú recebeu o nome alternativo de Edom, ou seja, de vermelho, que era o nome do ensopado, né? Então Edom significa vermelho, o qual seria tomado pelo grupo de pessoas dele proveniente. A gente vai ver lá no capítulo 33. E uma vez que fez jurar, vendendo o seu direito de primogênito, a decisão não podia ser anulada. Então ele jurou, naquela época, o juramento ali, ele não podia ser anulado. Então Jacó, espertamente, né, agiu de maneira ali questionável, mas acabou pegando o direito de primogenitura do filho, né? As diferenças entre Esaú e Jacó, já aparentes no nascimento, então tornaram-se mais pronunciadas à medida que os meninos cresceram, né? Então tinha um atrito entre os dois ali. Esaú era um caçador muito habilidoso, um homem de campo, né? Um homem voltado para as regiões rurais ali. Já Jacó não, Jacó era um homem mais pacato, um homem simples, né? Que habitava em tendas, né? A diferença entre os rapazes realçam em divisão entre os pais. Então Isaac tendenciava a amar mais Esaú até certo ponto. Então, e depois Rebeca também amou mais o seu filho Jacó, e aparentemente até ensinou ele a cozinhar, que é o que a gente vê aqui. Jacó estava cozinhando ali, tá bom? É importante a gente observar algumas lições aqui maravilhosas. Deixa eu pegar minha outra Bíblia, que é o seguinte, né? A maneira impaciente aqui de Esaú, ele acaba entregando, né, toda a graça que o pai havia derramado sobre ele, né? Deixa eu pegar minha outra Bíblia, que aí a gente vai fazer outras reflexões aqui, ó. 24, é isso aí, ó. Então é isso, ó. Então a gente vê aqui, ó, além disso, a gente vê os descendentes de Isaac, vê o Pai do Céu aqui operando mais um milagre na vida aqui, né, quem iria dar a origem de Israel. A gente vê que Rebeca também era uma mulher estéril, e Papai do Céu ouviu a intercessão ali, né, de Isaac. Vemos também toda a geração ali de Ismael, vimos se cumprir ali os 12 príncipes, de acordo com cada nação ali, e também foi uma coisa que a gente viu nos capítulos anteriores também, tá? É isso, pessoal, assim, espero que tenha feito sentido esse formato objetivo, tá? No 26 a gente vai se aprofundar um pouco mais, vamos falar um pouco mais de Jacó, e aí todos desenrolar dessa história, tá? Que é legal para a gente entender os dois filhos gêmeos já de Isaac, entender a herança de Ismael. Aqui a gente já fala da morte de Abraão. Abraão, ele se casa novamente, só que ele entrega tudo que ele tinha para Isaac, porque era o filho da promessa ali, né? Ele não deixa os outros filhos desamparados, ele também abençoa os outros filhos com presentes ali, e pede para que os outros filhos fiquem distantes ali de Isaac. Eles mandam os filhos para uma outra região do Oriente, tá bom? Legal? Top, maravilhoso, para não estender demais aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro interpretando e refletindo sobre essa passagem aqui. Espero que tenha feito sentido para você, espero de verdade que você esteja se enchendo da palavra do papai, e que a gente possa junto aqui continuar nessa saga da leitura e reflexão de capítulo a capítulo, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Papai do Céu, por essa passagem maravilhosa que tu nos deste. Papai, vem incomodar nossos corações, que a gente não venha vender a nossa primogenitude, Papai do Céu. Através, Papai do Céu, dessa leitura, aprendemos tudo aquilo, Papai do Céu, que o Senhor quer sobre as nossas vidas.
Que a gente não venha entregar nossas promessas, Papai do Céu. Que a gente não venha, Papai do Céu, negociar aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas. Senhor, eu te agradeço, Papai do Céu, por esse amanhecer, por tudo que tem feito e ainda irá fazer por nós. Senhor, que tudo que viemos fazer aqui, que seja para honrar o seu nome. Afaste da seta do inimigo todo senso de inveja e procrastinação. Senhor, nos dê força, nos dê sabedoria, para que a gente possa continuar se for da sua vontade. Nos encha com o poder do Espírito Santo, Papai do Céu, e com toda a sabedoria necessária para continuarmos essa saga. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. É isso, galera. Pra cima aí. Te espero no próximo capítulo. Vamos lá? Vamos lá. Pega esse vídeo, compartilha. Vamos pra cima. A Bíblia de uma maneira descomplicada, objetiva aqui. Bora, partiu? Vem!